Em 2023, a Câmara viu deputado subir na tribuna para fazer discurso transfóbico. Parlamentar usar termo homofóbico para ofender o outro. E membro da bancada da bala ameaçando usar o revólver. Isso sem nem terem se completado 2 meses de legislatura. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 29 de março de 2023. Dia em que o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, disse o seguinte numa sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em Brasília. Disposto a brigar com o senhor, com Vossa Excelência, porque eu também imaginei que Vossa Excelência tivesse falado aquilo, mas eu sei que não falou, agora eu sei que não falou. Já vi que foi um covarde, um valentão, que usou a palavra do senhor para... Sou eu que estou falando aqui mesmo, tá? Eu não uso chupeta não, eu uso revólver mesmo, é pistola. Então... Ameaçado de morte, Excelência. Então, presidente... Acabei de ser ameaçado e quero que conste. Cala a boca. Cala a boca. Esse que disse no áudio que estava sendo ameaçado de morte é o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. Ele teve um papel importante na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República em 2022. Janones teve uma atuação estridente nas redes sociais e foi um dos responsáveis por difundir desinformação associando o ex-presidente Jair Bolsonaro ao satanismo, por exemplo. Hoje faz parte da base aliada de Lula na Câmara. Já o Alberto Fraga é coronel reformado da Polícia Militar, integrante da bancada da bala e amigo pessoal de Bolsonaro. Um bate-boca generalizado se seguiu à fala do Alberto Fraga, e a sessão da comissão teve que ser suspensa. Ela acontecia um dia depois da sabatina do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino. Ele foi convidado a falar na Câmara sobre uma série de assuntos que estão sendo explorados pela oposição. Um deles é a invasão da sede dos três poderes por bolsonaristas inconformados com a vitória de Lula na eleição, episódio que gerou uma série de investigações em curso no Supremo Tribunal Federal. A legislatura que tomou posse em fevereiro de 2023 é marcada por uma Câmara de perfil ainda mais conservador do que a regra, com nomes do bolsonarismo ganhando um espaço renovado na casa. Esse grupo político tenta jogar no colo do governo Lula, principalmente do Flávio Dino, a responsabilidade pelos atos. Uma das vozes mais chamativas na sabatina do Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça na terça foi a do deputado André Fernandes, do PL do Ceará. Fernandes, que é um dos 3 parlamentares investigados por suspeita de ter incentivado as invasões dos poderes em 8 de janeiro, e que quebrou um microfone de R$ 1.600 durante uma fala na tribuna da Câmara na semana passada. Se eu disser que tem secretário número 1 na lista do COAF, eu vou para o STF. Se eu disser que Flávio Dino pode entrar em qualquer lugar, vão para o STF. Para que serve essa tribuna? Aí o André Fernandes quebrando o microfone da Câmara com um tapão na semana passada. Já nessa terça-feira, ele usou o seu tempo de fala disseminando uma série de desinformações. Ele associou o PT, partido de Lula, ao PCC, a maior facção criminosa do Brasil, disse que um dos filhos do presidente ficou milionário coletando o estrume de elefante, numa alusão ao antigo emprego dele como vigia de zoológico, insinuou que Flávio Dino armou a invasão dos 3 poderes e afirmou que o ministro da Justiça respondia a mais de 200 processos judiciais, atribuindo o número a uma busca na plataforma Jus Brasil. Essa última, o Dino respondeu assim, ouve só. Dizer que pesquisou no Jus Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Jus Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem
foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. As falas do André Fernandes não foram os únicos momentos em que parlamentares ultrapassaram o limite do bom senso na terça. O Janones, ele mesmo, provocou o Nicolas Ferreira, bolsonarista mineiro que recebeu 1,5 milhão de votos e foi o deputado federal mais votado do Brasil em 2022. Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, Posso continuar? Vai, Chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? O PL, o partido do Nicolas, anunciou que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara contra o parlamentar por quebra de decoro por homofobia. Isso porque esse termo, chupetinha, remete a um vídeo de sexo oral espalhado nas redes sociais e falsamente associado ao bolsonarista. O Janones nega que isso esteja por trás do apelido. Nas palavras dele, isso se refere ao fato de Nicolas, abre aspas, ter quase 30 anos de idade e aparentar ser uma criança, fisicamente, fecha aspas. O Nicolas também foi chamado de peruca e Nicole. Isso remete a uma fala do bolsonarista na tribuna da Câmara no dia 8 de março, quando ele colocou uma peruca loira para discursar. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Por essa fala, o Nicolas também foi alvo de pedidos de cassação por quebra de decoro parlamentar, tanto por partidos quanto pelo Ministério Público, que pediu para o Conselho de Ética instaurar um processo disciplinar contra ele por transfobia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma postagem no Twitter repudiando a fala do deputado. Episódios de bate-boca e deboches como esses viraram vídeos que foram compartilhados à exaustão nas redes sociais pelos envolvidos e por outras pessoas. Chamar a atenção e viralizar nas redes é uma estratégia desses parlamentares, muitos dos quais despontaram na política dessa forma. Uma estratégia que eles trazem para o plenário, apesar disso ir na contramão da conduta esperada nesse ambiente. A palavra decoro significa recato no comportamento, seriedade nas maneiras, cumprimento das normas morais. O conceito, que está no artigo 55 da Constituição Federal, é aplicado para parlamentares e chefes do Executivo. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm nos seus regimentos internos uma lista de atos e atitudes que configuram quebra de decoro parlamentar, que pode levar à cassação do mandato. Engloba desde fraude e uso de verbas indevidas até comportamentos como praticar ofensas físicas ou morais, perturbar a ordem nas sessões e realizar ações que infrinjam regras de boa conduta. Quem cuida de questões relativas à quebra de decoro por deputados é o Conselho de Ética da Câmara. Criado em 2001, o órgão de 21 membros é encarregado do procedimento disciplinar. Depois que o Conselho de Ética recebe uma denúncia,
o colegiado vota pela continuidade ou pelo arquivamento do processo. E aí há um trâmite que envolve a análise da mesa diretora e da corregedoria da Câmara. Pedidos de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar vão para votação aberta no plenário e precisam de maioria absoluta, ou seja, dos votos de 257 deputados para serem aceitos. Mas a cassação não é a única pena prevista para quebra de decoro. O parlamentar também pode ser punido com uma censura verbal ou escrita, com a suspensão de prerrogativas regimentais, como o uso da tribuna, concorrer à mesa diretora ou participar de CPIs, ou com a suspensão temporária do mandato, de no máximo 6 meses. E o histórico da Câmara é de leniência em casos de quebra de decoro. Em 2014, o então deputado Jair Bolsonaro disse à colega Maria do Rosário que não a estupraria porque ela não merecia. No Conselho de Ética, não deu em nada, mas a Justiça obrigou ele a fazer um pedido de desculpas público e a pagar uma multa de R$20 mil. 2 anos depois, o mesmo Bolsonaro dedicou seu voto pelo impeachment da Dilma Rousseff ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandou sessões de tortura da ex-presidente durante a ditadura militar. Também não deu em nada. O Bolsonaro não foi punido por louvar o Ustra, mas tomou uma cuspida do colega Jean Willis, do PSOL, dentro do plenário. Por causa disso, Jean Willis recebeu uma pena de censura por escrito. Outro caso de punição foi contra o ex-deputado Coronel Tadeu, que destruiu parte de uma exposição que celebrava o Dia da Consciência Negra na Câmara em 2019. Ele recebeu uma advertência verbal do Conselho de Ética. Isso tudo leva a crer que as probabilidades de cassação de deputados por quebra de decoro são remotas. A cientista política Carolina Botelho, da Universidade de São Paulo, disse ao Nexo que, nesses casos, impera um senso de corporativismo entre os parlamentares, de autoproteção. Independentemente das ações que o Conselho de Ética vier a tomar nessa legislatura, as ofensas, ameaças, desinformações e picuinhas que dominaram a Câmara nesses primeiros meses de 2023 mostram como o debate se degradou no Congresso e como o estado da democracia brasileira ainda inspira preocupações. Pesquisadores do Banco Mundial e instituições dos Estados Unidos e da Alemanha dimensionaram o tamanho do socorro financeiro dado pela China a países em dificuldades entre 2008 e 2021. O estudo foi publicado na terça-feira e traz uma série de achados políticos e econômicos interessantes. O Marcelo Rubissec está escrevendo um texto sobre ele e vai falar mais sobre o assunto com a gente. Marcelo, o que diz esse estudo? Por que a China socorre outros países? Bom, o estudo basicamente montou uma base de dados sobre os empréstimos externos que a China fez desde o começo do século. E analisando essa base de dados, a conclusão da pesquisa é que a China está se colocando cada vez mais como uma credora para países que estão passando por momentos de dificuldade. Então, os números mostram que a China emprestou 240 bilhões de dólares nesse período para 22 países em dificuldade financeira. Alguns exemplos são Argentina, Angola, Equador, Quênia, Turquia, Sri Lanka. Mas aí tem um detalhe importante. Muitos desses países com dificuldades estavam com endividamento alto e estavam justamente devendo para bancos chineses. Isso aconteceu em boa parte por causa daquela estratégia chamada de Nova Rota da Seda, em que a China ajudou a financiar grandes empreendimentos em países ao redor do mundo para aumentar sua influência. Enfim, no fundo, então, o que a China está fazendo é socorrendo países que vão usar o novo empréstimo para pagar os próprios bancos chineses. Então é uma forma de manter o fluxo de dinheiro. E como esses novos empréstimos entram na estratégia chinesa de aumentar sua influência no mundo? Bom, que a China está querendo aumentar sua influência em diferentes partes do mundo não é segredo para ninguém. Mas agora, sendo esse país que empresta para outros países em momentos de dificuldade, a China está avançando num papel de grande credora global. Esse papel, olhando do fim da Segunda Guerra Mundial para cá, tem sido cumprido por 2 agentes globais, os Estados Unidos, a maior economia do mundo, e o FMI, que foi criado nos anos 40 justamente para ajudar nesse socorro a países com problemas. Então, ainda está meio longe, mas a China está num caminho de alcançar o FMI como o maior agente de resgate de países com dificuldades. Só que tem uma diferença importante aí. Os Estados Unidos e o FMI costumam fazer essas operações em dólar. E a China agora está fazendo boa parte desses resgates em yuan, que é a moeda chinesa. Então essa estratégia também ajuda a crescer a influência chinesa no sistema monetário internacional,
num movimento de desafio à dominância do dólar. Se vai chegar lá, a gente ainda precisa de um tempo para saber. O texto do Marcelo você vai ler em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo, sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. Episódios de trabalho escravo envolvendo o nome de grandes empresas são apenas alguns exemplos que mostram a distância que existe entre práticas na cadeia de produção e o compromisso assumido por essas empresas com a dignidade humana e o meio ambiente. Esse é o tema da coluna da Vanessa Adachi neste mês para Ponto Futuro. Da coluna deste mês eu parto do caso concreto de grandes empresas que tiveram problemas de má conduta e até crimes praticados não por ela, mas por fornecedores de serviços e produtos contratados por elas, para discutir a responsabilidade dessas empresas pelo que acontece além dos seus muros, né? Foi o caso, por exemplo, das vinícolas gaúchas no mês passado. Conhecer como determinado serviço é prestado, como aquela mercadoria foi produzida, de onde vem a matéria-prima usada nas mercadorias compradas, é obrigação das empresas, né? Não tem como escapar disso, especialmente daquelas que dizem ser socialmente, ambientalmente responsáveis. É bem claro nos compromissos que as empresas assumem hoje em dia de zerar suas emissões de carbono, quando você observa que, na maioria das empresas, entre 65% e 95% das emissões totais de gases de efeito estufa acontece na cadeia de valor. Ou seja, não existe net zero sem medir e mitigar a pegada de carbono da cadeia de valor. E isso chega até nós, consumidores, que no fim das contas somos o último elo da cadeia de qualquer empresa, e que temos nas mãos o poder de cada vez questionar mais os caminhos percorridos por um produto ou serviço que nós compramos. A coluna da Vanessa está disponível no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do comportamento de deputados na Câmara, passando pelo papel da China como credora global e chegando na responsabilidade de empresas sobre as práticas da sua cadeia de produção, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Rubissec e Vanessa Adachi e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.